Leitura da carta de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, versículos 9 a 14. Temos estudado nas últimas semanas sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Nós começamos essa série, que terminaremos hoje inclusive, lendo a carta de Paulo aos Colossenses, lendo esse primeiro capítulo, esses versículos iniciais. E a primeira coisa que nós constatamos, a partir então desse texto, é de que o verdadeiro crente e a verdadeira igreja possuem marcas, são características que demonstram que são verdadeiros, demonstram a veracidade da fé, a veracidade da vida cristã, a veracidade da igreja. Vimos que há marcas da vida cristã e da igreja nas outras cartas de Paulo, são diversas marcas, vimos algumas a partir desse texto, e mais, também vimos que o apóstolo Paulo trabalha o conceito divino do crescimento. O crente verdadeiro, o crente funcional e saudável, a igreja também saudável e funcional, ela está em crescimento, ou seja, ela está desenvolvendo todas as graças divinas que recebe. Você está crescendo como uma criança, está crescendo para chegar à maturidade, e mesmo na maturidade, como nós crescemos para se tornar mais experientes, mais sábios, mais eficazes, mais assertivos na vida, assim também é a vida cristã. É tão fácil, fazer esse paralelo, essa comparação entre a nossa própria vida enquanto natureza humana e a nossa vida enquanto cristãos, o nosso aspecto espiritual. Mas também nós vimos, irmãos e irmãs, nesse caminho que nós percorremos, que há dois tipos de crentes. Há o crente espiritual que vai então colaborar ou operar para que nele mesmo haja esse crescimento, esse desenvolvimento, e ele não só faz isso com ele faz com a igreja também, diferente do crente carnal. O crente carnal é como um caminhão, um carro que está no atoleiro e a roda gira, mas ele não sai do lugar. Quando não, volta para trás, regride na sua santidade, na sua comunhão com Deus. Isso traz prejuízo para ele mesmo, traz prejuízo para as pessoas ao seu redor, não colabora de forma alguma para edificar a igreja. E quantos crentes carnais não foram a origem de divisões e de momentos tensos dentro de uma igreja? Então, queridos, como verdadeiros crentes, nós precisamos também ser crentes espirituais para crescer, para se desenvolver, para se aperfeiçoar e para ajudar pessoas através da nossa vida, do nosso exemplo, dos nossos dons, como nós estudamos também, edificando o povo de Deus, edificando a igreja do Senhor. Depois de percorrermos então este caminho em algumas cartas de Paulo, nós voltamos novamente agora para o texto de Colossenses. Começamos estudando ali do 1 ao 8, e agora vamos para esses versículos 9 a 12, que é uma oração do apóstolo Paulo. Está bem claro isso ali no versículo 9, Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, o apóstolo Paulo recebeu um relato,
do que estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Versículo 7 diz isso. O Epáfras, fez um relato do que estava acontecendo. Então ele diz: olha, desde o dia que nós recebemos esse relato, não cessamos de orar por vós e de pedir. Okay? Então nós temos aqui uma oração do apóstolo Paulo, dirigida aos crentes de Colossenses, tendo em mente que o apóstolo Paulo primeiro agradece a Deus, porque lá era a verdadeira igreja, e eles eram verdadeiros crentes, e eles tinham verdadeiras características que mostravam isso, e que eles estavam crescendo, nessas características. Tendo isso em mente, então o apóstolo Paulo vai orar e vai pedir para que estes verdadeiros crentes, atuando no desenvolvimento da sua salvação e na edificação da igreja, tenham algumas coisas e manifestem algumas coisas. E o ponto central dessa oração, essencial para a vida cristã, é o que ele pede logo de início, que é o conhecimento espiritual, ou seja, que os colossenses tivessem pleno conhecimento da vontade de Deus. Versículo 9, parte B, Então, de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então, transbordar de pleno é até um reforço, porque quando a gente transborda, quando uma coisa transborda, é porque ela está plena, porque plenitude significa estar cheio. Então imagina um copo de água que você vai enchendo, quando ele fica pleno, se você colocar mais uma gotinha, ele transborda. Então o apóstolo Paulo está assim: olha, que vocês, como uma vasilha, um vasilhame, mas não para se encher de água, mas do Espírito de Deus, que vocês tenham esse vaso, a sua vida cheia, mas cheia e transbordante. Então plenamente cheia que não falta, cheia do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja que então nós estamos falando de um conhecimento que não é mera informação cognitiva. Hoje nós somos pessoas muito bem informadas. Eu ainda na minha infância peguei um tempo em que, pelo menos para a população mais pobre, o acesso à informação era bem limitado. Antigamente você dependia de comprar livros, ou de morar perto de uma biblioteca, talvez. As escolas não tinham grandes bibliotecas também. Um regime político que também não entendia que era necessário o povo conhecer. Mas hoje, queridos, hoje nós estamos transbordando de informações. Não é isso? Hoje nós temos a informação literalmente na palma da mão. Desde pequenas crianças já estão nascendo, e isso já está fazendo parte dessa nova geração, o acesso online às informações. Essa conexão com o mundo, fácil, e a maioria delas de custo baixíssimo, quando não gratuito. Ou seja, praticamente todo mundo pode acessar informações, e muitas informações, sendo poucas as informações que caem no domínio de uma parte mais elitizada da sociedade.
Nós não estamos falando desse tipo de conhecimento, queridos. Também não estamos falando de um outro tipo, porque quando falamos de conhecimento, nós falamos de uma matéria, digamos assim, que constitui aquilo que ocupa a nossa mente e nos serve de matéria para os nossos pensamentos e para a formulação dos nossos juízos, certo? Porque isso é conhecimento. Mas aqui o apóstolo Paulo está pedindo um conhecimento muito específico, que é o conhecimento da vontade de Deus. Mas também não é um conhecimento da vontade de Deus no sentido de você ter alguma formação acadêmica na instrução ou na interpretação da Escritura Sagrada, porque ele diz que esse conhecimento é em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então é um conhecimento espiritual. Então não é um mero conhecimento que vem de livros ou de informações que nós recebemos, mas é um entendimento que nos é dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É aquele entendimento que vem da instrução do próprio Deus, por meio do seu Espírito, ao nosso coração, à nossa alma. Que vocês transbordem de um conhecimento dado pelo Santo Espírito, para compreender a vontade de Deus. E aqui nós já percebemos, naquele percurso que nós fizemos, que o crente carnal tem mais um problema, porque se o crente carnal ele não é pleno do Espírito, ele está até entristecendo o Espírito Santo. Nós podemos dizer então que o crente carnal acaba caindo também no problema da ignorância da própria vontade de Deus. Ou seja, quanto mais você é carnal, menos você tem entendimento da vontade de Deus, menos esse conhecimento está claro para você. A tendência é que você se afunde cada vez mais e se aprofunde cada vez mais na sua carnalidade. Veja que terreno perigoso, irmãos e irmãs, é viver na carnalidade. Não é uma situação simples e que você reverte a hora que você quiser facilmente. Ela é muito perigosa e é temerário brincar com a nossa carne. Mas o crente cheio do Espírito, ele já está pleno do Espírito, e se ele está pleno do Espírito, e é o Espírito que dá-lhe conhecimento da vontade de Deus, se o conhecimento que nós precisamos tanto é o conhecimento espiritual, e se é o Espírito que dá, e se nós estamos cheios dele, olha só o reforço que nós temos de continuar sendo crentes espirituais. Empenha-te na vida cristã e em buscar ser cheio do Espírito Santo, como ensinou o apóstolo Paulo, como ensinamos na mensagem anterior. E como você verá, como você colherá essa grande bênção. Mas aqui também fala que esse conhecimento é não só no entendimento espiritual, mas é em toda a sabedoria. Existem os filósofos, e talvez todos sejamos, porque filósofo é todo aquele, de acordo com a palavra origem grega, todo aquele que é amigo, que tem uma admiração pela sabedoria. Imagino que, com exceção de pessoas talvez doentes, o ser humano,
ele aprecia a sabedoria. Mas apreciar a sabedoria, ter uma certa admiração por ela, gostar de ler frases e pensamentos profundos, provocantes e tão comuns aí na rede social, não te faz sábio. Isso não é sabedoria. O sábio é aquele que, além de ser amigo, um apaixonado pela sabedoria, ele transforma toda essa bagagem, todo esse conhecimento em algo real, concreto na sua vida, transformando a sua vida para tornar-lhe alguém melhor e fazer dele um instrumento que produza uma sociedade melhor, um mundo melhor. Ou seja, sábio é aquele que é transformado pelo conhecimento, e não apenas aquele que guarda ou tem guardado na sua mente conhecimento. Se você tem memória boa, olha que bênção, aproveite dela. Ter memória boa é uma habilidade muito jóia, muito especial. Mas não pense você porque você tem versículos decorados, porque você sabe falar de Gênesis, Apocalipse até de trás para frente, que você conhece nomes de personagens, quem foi a esposa do fulano, porque você sabe quem foi o rei que construiu tal coisa, porque você sabe todos os pontos doutrinários da teologia reformada. Não pense que se você na sua memória tiver isso aí bem claro, que isso é suficiente. Se isso não está sendo transformado, se isso não está sendo algo que tem transformado a sua vida, se esse conhecimento não o transforma. Por isso, quem tem boa memória, faça uso dela. Quem não tem, então aquilo que você lembra, e que já é bastante, transforme seu viver com isso. Toda leitura, todo estudo, toda palavra que você ouvir, que vem de Deus, e que é de Deus, que é da palavra de Deus, te transforme. Que não seja mera informação. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo, queridos. É isso que uma igreja que está em edificação precisa. Então, o que a igreja de Cravinhos precisa? O que nós precisamos, irmãos? É ser cheios do Espírito Santo, é receber desse Espírito, e se formos cheios dele, vamos receber sim, conhecimento espiritual, instrução para que sejamos sábios, mas a nossa parte é transformar tudo isso para ser pessoas sábias, cheias do Espírito Santo, pessoas que sejam instrumentos de Deus para a edificação de si mesmos e da igreja. Essa é a maior necessidade. Para dizer a verdade, se tivermos isso plenamente, podemos dizer que temos tudo o que precisamos, embora pareçamos tão pequenos. E aí o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, vai mostrar os efeitos desse conhecimento na vida da igreja. Olha o versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós já vimos sobre a vida digna nas mensagens anteriores. O apóstolo Paulo começa o capítulo 4 de Efésios assim, não é? Vivam de modo digno da vocação a que fossem chamados. Digno, ou seja, adequado, próprio, como é de se esperar e de se ver demonstrado na vida de um verdadeiro crente, numa verdadeira igreja.
Então, quando, irmãos e irmãs, nós somos cheios do Espírito Santo, recebemos desse conhecimento espiritual que nos torna sábios, transformando a nossa vida, e a vida transformada que teremos será uma vida digna de ser realmente chamada de Deus, uma vida que agrada a Deus. Ter um coração que agrada a Deus é o desejo de todo crente, tenho certeza. Quantas e quantas vezes nós não oramos, né? Que queremos agradar a Deus, que façamos aquilo que o agrade. Todas as vezes que estamos vindo para o culto, nosso coração estou indo lá para prestar um culto que agrade a Deus. Vida que agrada a Deus é uma vida digna. A vida digna que agrada a Deus é a vida transformada pelo conhecimento que o Espírito Santo opera na vida daqueles que são cheios dele. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos e irmãs, porque lá em Efésios, quando nós chegamos no versículo 5 e 18, como até já lemos aqui na liturgia, né, para sermos cheios do Espírito, o contexto de Efésios 5 começa no capítulo 4, né? 4, 5, 6, aqueles 3 capítulos de Efésios formam um contexto, uma parte, chamada uma parte prática da carta de Paulo aos Efésios, e a plenitude do Espírito Santo não é algo operada por nós. Nós não temos poder para dar o Espírito Santo, para se encher ou encher alguém do Espírito, porque afinal de contas nós não somos dono dele, não é isso? O Espírito Santo não é uma posse minha, uma propriedade minha, para eu chegar nele aqui, toma, meu irmão, derramo e encho você do Santo Espírito. Não existe esse tipo de oração, inclusive nas Escrituras. Mas sim, Deus derrama o seu Espírito. O Espírito é dado por Deus, porque o Espírito é de Deus. Não é assim que nós cremos? Que a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo de Deus. Mas eu sou um vaso que recebe, e eu receberei dessa plenitude se eu for um vaso digno. Porque se este vaso está cheio do pecado, se esse vaso está cheio da velha vida, cheio da tolice, cheio de trevas, cheio da embriaguez do vinho, como nós estudamos na semana passada, o Espírito Santo não vai ocupar esse lugar. Você não põe luz e trevas no mesmo lugar. Você não enche um coração do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Você não pisa em 2 terrenos, um divino e um satânico, um santo e um pecaminoso ao mesmo tempo. Então, irmãos e irmãs, ser cheios do Espírito é ser um vaso digno de recebê-lo, e Deus derrama desse Espírito. E quando nós somos um vaso digno de recebê-lo, nós somos cheios do Espírito, e esse Espírito opera em nós, nos dando conhecimento espiritual e sabedoria, para que tenhamos uma vida digna. Então veja que nós formamos aqui um ciclo virtuoso. Quanto mais buscamos vida digna, e quanto mais buscamos do Espírito Santo, mais conhecimento da vontade de Deus nós recebemos, mais sábio na palavra de Deus nós nos tornamos, mais vida digna nós temos, mais do seu Santo Espírito nós recebemos, mais preparados para ser sábios, ser bênção, nos tornamos. Sua vida precisa entrar nesse ritmo.
nesse ritmo que precisa entrar na sua vida cristã. Você já tentou subir numa esteira, aquela esteira rolante, aquela que é movida a um motor, com ela já andando? Claro, se ela estiver correndo você não consegue, mas se ela estiver andando, dependendo da velocidade, você até consegue, mas você já tem que entrar meio, mas embora parado, você já tem que entrar nela, já meio no ritmo dela, para que assim que você colocar o seu primeiro pé, o segundo já pegue o ritmo. Existe um ritmo, a vida cristã tem um ritmo, imagina que mais ou menos isso. O ritmo é divino, não adianta você querer correr mais. Eu sempre procuro entender o que Deus quer na minha vida, em termos de atividade, porque também não adianta eu querer fazer coisas, mais coisas, que muitas vezes não é nem preciso. Cair no ativismo é você tentar correr mais que a esteira, é tentar aplicar à sua vida um ritmo espiritual que não é o que Deus tem para você naquele momento. Mas isso, irmãos e irmãs, são momentos poucos, até raros da nossa vida, porque no geral o que acontece é que muitas vezes nós queremos andar mais lentos do que a própria esteira, e aí a gente leva um tombo, pode ter certeza. É tentar andar fora de ritmo. Então, o apóstolo diz: a fim de viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Uma vida digna, ela é conhecida pelos seus frutos, porque ele diz: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando eu estou cheio do Espírito, eu estou sendo inundado com um conhecimento espiritual da vontade de Deus, eu estou vivendo uma vida digna, que agrada a Deus, e eu posso medir isso, ou pelo menos posso avaliar isso, porque existe produção de frutos. A Bíblia sempre compara o crente ou o justo com árvore frutífera, e nunca como uma árvore estéril, não é isso? Produzir fruto, boa obra, e boa obra aqui vai além da caridade e da esmola, que não deixam de ser boa obra, mas boa obra, irmãos e irmãs, é todo fruto espiritual, perceptível nas suas virtudes morais, nos seus atos de amor ao próximo. Podemos ter um resumo disso lá em Gálatas 5, 21 a 22, onde Paulo chama algumas dessas virtudes de fruto do Espírito: amor, a paz, paciência, fé, alegria, o domínio próprio, Existe ali uma lista, e aquela lista, ela não contém todas as virtudes que um verdadeiro crente cheio do Espírito frutifica, não, mas elas sintetizam uma vida cristã cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Então, você como uma árvore, que tipo de fruto você tem produzido? E eu não digo dos frutos buscados pela sociedade, buscados pelo mercado de trabalho, buscados pelo mundo acadêmico. Essas instâncias humanas estão buscando outros tipos de frutos, alguns interessantes, outros nocivos, e que infelizmente algumas pessoas tendo
obtém sucesso no mundo. Eu digo frutos que têm a ver com uma vida cristã cheia do Espírito Santo. E o versículo 11, onde Paulo diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Força, poder, está aí em um dos 3 maiores desejos do ser humano. Eu considero os 3 maiores: o prazer, o poder e a liberdade. O quanto desejamos essas 3 coisas, o quanto a nossa vontade luta contra a nossa concupiscência, que quer obter a qualquer custo e maneira poder, prazer e liberdade, ou quer usar destas 3 coisas sem medida, sem restrições. O poder fascina, mas observe, queridos irmãos e irmãs, que o poder de Deus, que aqui diz que fortalece os crentes, é um poder para fortalecer os crentes que frutificam. E por que frutificam? Porque estão cheios do Espírito, do conhecimento de Deus e da sabedoria que vem de Deus. Ou seja, quanto mais você se dedica à vida cristã, quanto mais você busca e é cheio do Espírito Santo, quanto mais sua vida é digna e agrada a Deus, mais poder de Deus há em você. Deus só dispensa o seu poder para pessoas que vão usá-lo para agradá-lo, para a glória dele. O egoísta, o carnal, o corrupto, o pecaminoso, Deus não lhe dará o seu poder, porque ele usará disso para quê? Para si mesmo. Tiago não diz: vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Vocês estão pedindo para o seu próprio prazer. Ou seja, se a minha oração é: Deus me dá tal coisa, porque tal coisa é para o meu engrandecimento, é para o meu orgulho, é para a minha arrogância, é para a minha carnalidade, é para eu pisar nos outros, é para eu provocar inveja, é para eu provocar discórdia, é para eu me afastar das pessoas ainda mais, é para eu dizer: gente, não preciso de vocês porque eu sou autossuficiente. Ou seja, esse tipo de oração pautada em desejos carnais, Deus não responde, não atende, não concede. Ele não dá coisas boas para quem não é bom, porque tudo que Deus dá é tão santo e perfeito quanto Ele, e somente pessoas dignas é que podem receber disso, para usar disso, para a própria glória de Deus. Eu tenho no meu coração sempre a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa pergunta é a primeira, e se o sujeito já não passar na primeira pergunta, é um livro desse tamanho, tem perguntas para o ano todo, porque o catecismo tinha essa finalidade de preparar crentes, ou os novos neófitos na fé para o batismo.
e a profissão de fé. Se você já não passar na primeira pergunta, daí para frente, tudo vai ficar enroscado. E terminando, queridos irmãos e irmãs, então ele diz: com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A gente agradece por aquilo que a gente tem e não precisa mais, tem e está satisfeito. Gratidão é a expressão daquele que está satisfeito. Porque quando nós não estamos satisfeitos, no lugar da gratidão existe a petição. Quando nós temos ausência, quando nos falta alguma coisa, nós pedimos, nós buscamos. Mas quando nós já temos e estamos saciados, então nós agradecemos. Então você pega uma pessoa que já matou a fome porque já se alimentou bem, e então você oferece um prato de comida, ela diz: obrigado, já estou satisfeito, muito obrigado por oferecer, mas eu não preciso. A gratidão expressa a nossa saciedade, a nossa satisfação plena. Num gesto de fé, a gratidão é você expressar sua satisfação com aquilo que você tem, mas ainda não recebeu. Quando você agradece, mesmo sem ainda estar de posse daquilo, mas na fé de que aquilo já é seu e de que você já está certo, de que Deus não vai deixar faltar para você. Então você, ainda que não tenha concretamente, mas na fé, na certeza, você já está satisfeito, você já está pleno, porque você diz: obrigado, já é meu, estou só aguardando o tempo de Deus. Isso é gratidão. Só assim podemos dar graças em todas as coisas, não é verdade? Só pela fé. Quando estou passando por uma tribulação, e naquele momento eu oro agradecendo a Deus, o que eu estou dizendo? O momento é de tribulação, mas a vitória já é dada. Assim como à noite ao choro, a alegria vem pela manhã. Então amanhã vai chegar. Alguma dúvida de que vai chegar o amanhã? De que daqui a algumas horas o dia vai clarear? Ou com nuvens ou sem nuvens, o sol vai estar lá clareando. Então eu já agradeço a Deus, desde já agradeço, porque eu ainda não recebi, mas eu sei que o cuidado de Deus não vai me faltar. Então eu agradeço pelo já recebido, ainda não recebido. E isso provoca alegria, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, então pessoas aptas, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então veja que a gratidão aqui diz respeito à herança. A herança é a minha morada celestial com Deus, é aquilo que eu já recebi de Cristo, a minha vida eterna, que ainda não estou experimentando. Eu ainda estou aqui nesse mundo, nesse corpo, mas eu já agradeço, porque ainda que não estou ainda no céu morando com Deus, já é meu, e isso já me alegra. Portanto, eu já estou satisfeito com aquilo que Deus me deu.
Eu não preciso buscar um outro mundo alternativo. Eu não preciso me desesperar em conquistar coisas deste mundo que possam me trazer satisfação, porque eu já estou satisfeito com a herança recebida por Deus. E um dia eu ainda vou experimentar isso de fato, mas hoje eu já vivo como cidadão do reino dos céus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Meus irmãos, se a gente for lá em Efésios capítulo 5, a gente vai ver que depois que o apóstolo Paulo fala da plenitude do Espírito Santo, ele fala de como a comunidade canta e entoa louvores a Deus com o coração cheio de graças. Gratidão com alegria é próprio daquele que está cheio do Espírito Santo, é próprio daquele que tem recebido desse Espírito a plenitude do conhecimento, da vontade, da sabedoria de Deus. Esta é a vida cristã que você deve trilhar. Esse é o ritmo da vida cristã que você deve seguir. Seja assim, e Deus vai abençoá-lo grandemente.